Meu nome é Milton, né? José Milton, vamos dizer assim. Conhecido como Pai Milton para alguns, conhecido para outros como Babá Godô e para outros como Juremeiro. E para alguns ainda como Milton de Padilha, que a minha casa é de Maria Padilha. Então tem uma série de nomes que as pessoas me conhecem. Mas eu me considero apenas o Milton, porque não deixo de ser nenhuma dessas outras figuras com o nome de Milton, né? Essa é a realidade. Estou aqui em Guarulhos, tenho centro em Pernambuco, já há 34 anos, e tenho centro aqui em São Paulo, Guarulhos, já há 7 anos. Muito bem. Pai Milton, vamos começar então a entender a sua caminhada, a sua história, que me parece muito, muito interessante. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muita gente. Conta para nós como é que foi tua infância. Você, pelo que eu vi, você é de Olinda? Sim. Tá. E lá que você começa toda a tua experiência espiritual. Na verdade, embora eu seja de Olinda, a minha caminhada espiritual não começa em Olinda. Tá. Começa no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de São João de Meriti. Na época, eu tinha 10 anos de idade. Eu sou neto de um senhor chamado Cabogi, que era índio da tribo Chucurus, da cidade de Pesqueira, Pernambuco. O meu avô, por parte de mãe. Batizado depois como Moisés Caetano da Silva. Então, até então, eu como criança não entendia nada disso. Frequentava alguns lugares com minha mãe e algumas rodas de caboclos de alguns lugares, mas nunca, como criança, nunca me alertei para essas coisas. Só exatamente aos 10 anos de idade, quando um irmão meu, hoje mais velho, teve um problema espiritual, e lá, no Rio de Janeiro, a pessoa que cuidou dele aconselhou a família ir para um centro kardecista, dar continuidade ao tratamento do meu irmão. E o que me chamou a atenção? Meu irmão estava com um problema espiritual e que ele se manifestava e tentava contra a própria vida. Só que eu, criança, eu via um vulto negro quando passava para dentro do quarto onde ele estava e logo em seguida ele começava a ter as crises. Quando tudo aquilo passava, eu não via vulto, eu dizia, mamãe, ele tá bem, não tem nada. Quando eu via esse vulto, eu dizia, vai começar de novo. Então isso despertou para mim essa questão espiritual. Também a questão de ter medo, ter visões imaginárias como criança, e isso chamava muita atenção. Era muito puxado de orelha de meu pai, porque ele dizia, meu pai era militar, e dizia, isso é frescura desse menino. E tudo bem. Então comecei no centro kardecista, aos 10 anos, vendo reuniões kardecistas e tal, com a família. Mas nunca me integrei. Meu pai de família católica, criado em colégio de freiras, então aquela rigorosidade na questão da educação religiosa. Igreja todo domingo, obrigado, ir à missa, né, fazer primeira comunhão, essas coisas todas. Então, aos 12 anos, fomos para Recife. Meu pai era militar, ia ser transferido, ia aposentar, e eu com minha mãe e meu irmão voltamos para Recife, Pernambuco. Lá em Olinda, aí eu conheci, aos 14 anos, a doutrina do Vale do Amanhecer. Uma doutrina espírita, criada pela clarividente Tia Neiva, que hoje a sede principal é Brasília. E lá eu comecei a frequentar. E lá comecei o meu desenvolvimento espiritual. Entendi. Entendeu? Fui iniciado nas correntes brancas do Oriente Maior, lá no Vale, nas correntes indianas do espaço e nas correntes médicas de Manhante. Lá eu começaram a trabalhar comigo 3 entidades. O médico Dr. Pinto Lopes, que era a entidade médica que trabalha comigo até hoje. O meu caboclo, chamado Caboclo Tupi,
e o meu preto velho chamado Pai Joaquim de Aruana. Todos numa linha de mesa branca, de uma linha oriental e tudo bem. E aí lá eu fiquei por 4 anos como mestre do Vale do Amanhecer. Fiz cintura, fiz tudo, todo o procedimento. E muito jovem ainda. Né? Jovem. Muito jovem. Só que aos 16 anos eu sempre fui muito curioso. Eu sempre questionei muitas coisas. Não sei se a espiritualidade me fazia questionar ou se era eu mesmo que procurava. Então aí comecei a ler, comecei a entender. E aos 17 anos eu conheci uma casa de Pai Marcos de Xangô, na cidade de Salgadinho, lá em Olinda, que ele trabalhava com uma pombagira chamada, falhou o nome agora, mas eu vou me lembrar, Dunga, pombagira Dunga. E eu comecei a frequentar a casa dele, porque eu vi uma corrente diferente. Na casa dele nasceu Maria Padilha, a entidade que trabalha comigo até hoje. Futuramente eu descobri que meu tio, por parte de mãe, já falecido, quando eu tinha 10 anos, também trabalhava com Maria Padilha. Olha que interessante. Mas eu vim descobrir isso bem depois, porque minha mãe contou isso depois, já um pouco mais adulto. Então eu fiz o quê? Como a entidade era uma entidade feminina, eu não queria trabalhar. Eu não aceitava, de forma alguma, trabalhar com uma entidade. Porque tinha aquela coisa de botar roupa de mulher e não sei o que, eu não queria isso. Então, ficava insistindo em não querer. Mas o que é que eu fiz? Comecei a frequentar a Jurema, para entender como era Jurema, o que era Jurema, já que eu era de origem indígena. Indígena, né? Só que eu não tinha conhecimento qual era a origem da minha descendência. Porque meu avô até então não tinha falado. E aí eu fui procurar a história do meu avô. Aonde ele tinha vindo, aonde ele tinha ido morar, qual a cidade que minha avó conheceu, minha mãe nasceu. E aí cheguei a todo o elo da onde era, e através de informações da família, e descobrimos que ele era da cidade de São Caetano, próximo à Pesqueira, e que eles tinham vindo da tribo de Chucurus, que era em Pesqueira, e que hoje que não existia mais, a tribo tinha acabado. Então até aí tudo bem. Então o que é que aconteceu? Continuei me entregando na Umbanda, ou na Jurema. Aí a Jurema, quando eu quis fazer a iniciação da Jurema, o meu preto velho não permitiu. Porque a iniciação que eu tinha no Vale do Amanhecer, existia uma linhagem que dentro da Jurema iria haver sacrifícios animais e tal, que as entidades não permitiam enquanto eu não passasse por determinados estágios. Entendi. Eu preparei tudo, me organizei tudo, foi preparado tudo para fazer a minha iniciação. No dia meu preto velho veio e disse não faz nada. E aí foi desmanchado tudo e vamos remarcar uma nova data. Eu fiquei desgostoso com essas coisas, porque eu tinha me programado tudo, mas a entidade não deixou e tal, tudo bem. Então eu fui na casa do Marcos, que eu tinha trabalhado com a Maria Padilha, e fui conversar com ele sobre a situação. E aí mais uma vez a Maria Padilha veio em terra. E aí eu também me recusei, disse que não queria de forma nenhuma trabalhar com ela. Quando a minha mãe de santo, Maria de Oliveira Nascimento, vai fazer uma obrigação para Exu, e nesse dia a Maria Padilha veio na casa da minha mãe e pegou uma faca que nós chamamos de obé e cortou meus braços, abriu meus braços com a faca, tem a marca até hoje, que cabia um dedo dentro assim. Nossa. E encheu de enxofre. Meu amigo, depois que ela foi embora, ele disse o seguinte, que eu parasse com essa besteira, que eu ia trabalhar com ela.
que eu usasse a roupa que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Não era obrigado a usar uma roupa feminina. Entendi a minha condição de homem, mas que eu parasse com isso. E aí, quando ela foi embora, esses meus braços ficaram da grossura da minha coxa, de inchado. Nossa. Eu queria ir para o pronto-socorro, minha mãe de santo fazia, você não vai. Ela disse que com 7 dias isso passa. E doía muito. Muito. Nossa. Eu embolava assim, de dor na coisa. E mais como minha mãe era uma senhora já de idade e ficou insistindo, quando eu falo minha mãe, é minha mãe de santo. Entendo. E aí eu não fui para lugar nenhum, realmente, com 7 dias, Beleza. beleza, normal.